Na prática, com ele, por exemplo, havia a prática de artes marciais também, Aikido, que trabalhava com a espada, com o katana, né? E às vezes a gente estava fazendo aquela prática e tal, e eu estava fazendo tudo muito bem, certo e tal, não tinha errado nada, estava todos os movimentos corretos, e ele veio e me deu uma bronca imensa, né? E eu não entendi. Naquela época eu fiquei até meio assim, meio sentido, não entendi. Depois eu vim a perceber com o desenrolar do tempo, sobre a realidade budista, né? Que visa justamente te colocar, confrontar o teu ego e justamente fazer com que você consiga sobrepujar, você consiga ter um domínio sobre ele. Então as broncas vinham em sentido, mesmo quando você estava com tudo certo, você acertou tudo, vinha uma bronca. Você estava achando que você estava fazendo, né? Começou a se achar, como eu sou bom, como eu estou fazendo. Então vinha uma bronca, era justamente para destruir em você qualquer tipo de orgulho em relação à prática, né? Mais à frente, na Soto, né, ainda no Jukai, quando eu fiz os primeiros preceitos como leigo, também nós costuramos o Hakusu, então eu fiz aquele empenho, né, com a minha destreza manual, como artista plástico, eu fiz um Hakusu muito bonito, muito bem trabalhado, primoroso. O que aconteceu? Trocaram meu Hakusu com de um outro colega, que naquele dia eram vários que estavam recebendo o Jukai, né, realizando os preceitos, era um grupo, mais ou menos, se eu não me falha a memória, éramos 4 pessoas. E aí trocaram com outro colega que não sabia, não tinha qualidades manuais. Daí, na hora que eu recebi o meu Hakusu, né, ele estava todo mal costurado, todo torto, né? E aquilo foi um baque para mim, né? Eu não tinha mais como trocar o Hakusu, uma vez que atrás dele havia sido escrito o seu nome, no caso, o meu nome Ron, por trás e tal, com a caligrafia da monja que estava passando, né, o Jukai. E não tinha como voltar. E a monja responsável do local, né, era no Rio de Janeiro, quando isso ocorreu, ela me deu uma bronca. Além de eu ter tido o Hakusu trocado, ela me deu uma bronca muito grande, falando que aquilo ali não representava nada, aquilo ali era apenas um pano, sem menor significado. Olha, em relação a isso até hoje, eu posso dizer que eu fui muito grato eu consegui entender aquilo ali e fui muito grato, no sentido de não me apegar a nada, nem mesmo às questões religiosas em si, né? Você segue aquela prática toda, mas você sabe, o pano que você está usando é apenas um pano, a roupa que você está usando é apenas são tecidos ali, entendeu? Aquilo não carece de qualquer sentido mais excepcional, de sagrado, que possa representar algo da liturgia, algo sagrado, né? Eu aprendi que aquilo era apenas um pano. E isso foi muito bom, porque no decorrer da prática toda, em função de muitas coisas, eu nunca me apeguei demais, nem mesmo aos próprios ensinamentos, ao próprio budismo, né? Você se torna mais flexível, você se torna mais tolerante também com tudo, né? Eu já sempre tive, a vida me ensinou desde criança, pela minha formação, minha educação, a ser mais tolerante. Só não sou tolerante com uma coisa, né? Com qualquer tipo de ideologia genocida, né? Como, no caso, socialismo, comunismo, isso eu nunca tolerei, não tolero. Não podemos tolerar tipo de manifestações que promovam matanças, sofrimentos. Aliás, valorizar sofrimentos das pessoas, né? Do sofrimento do mundo, ou incentivar que esse sofrimento cresça, não condiz com os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Enfim, eu deixei de praticar, então tive umas decepções em função de outras coisas que ocorreram em relação à mistura de religião com política.
Mas o budismo, a essência do budismo é uma só. Independe de mestres, independe de pessoas que estão fazendo, independe de situações, de grupos. Isso foi muito bom. Assim como eu me desapeguei da questão do Hakushu, eu me desapeguei de muitas outras coisas também. E a principal função que a gente desenvolve dentro do budismo, né, é dentro da capacidade de desapego, é aprender a morrer, né? Leonardo da Vinci dizia, né, que quando ele pensava que estava vivendo, aprendendo a viver, depois ele descobriu que, na verdade, ele estava aprendendo a morrer. Que a vida é um processo constante de morte. Não só morte física que eu estou falando, né? Mas também a morte física, mas não só a morte física. Então, estamos constantemente aprendendo a morrer. Como você lida com o processo, né, da morte, né? E isso é difícil, isso é muito difícil. As cobranças também eram muito grandes, sempre foram muito grandes, né? Você tinha que saber bater, tinha na parte da liturgia o toque dos sinos, dos instrumentos que cada instrumento, a maneira que você toca, os passos que você dá dentro da sala de Buda para a prática, tudo isso, a maneira que você senta na sala de monju para fazer o zazen, tudo isso engloba toques de sinos que representam uma linguagem daquilo que você tem que fazer, que tem que atuar naquele momento lá. E se às vezes você é encarregado de tocar o sino, né, em determinada parte do ritual, se você erra uma coisinha, uma batidinha pequena, bate o sino com menos intensidade do que tem que ser, até a intensidade do som tem que sair com uma precisão, com uma perfeição. Uma coisinha que você faz, comete um deslize, você recebe uma imensa bronca, Até a questão mesmo, você está fazendo um sino ali, se é só uma coisinha pequena ali, tira a tua função, fala, você vai ficar só como todo mundo. Nesse momento você não está preparado, não vai tocar o sino. Pronto, te tira a tua função para que a próxima vez você faça melhor e você faça mais perfeito. É muita cobrança, né? Você fez na cobrança de um sino, a perfeição de cada gesto, a perfeição de cada entoação do mantra, a maneira que você entoa, que você, né, você está em harmonia com todo o conjunto. Quer dizer, se você erra alguma coisa, te é cobrado e você recebe uma baita bronca. E isso é para que você seja mais perfeito e se dê o melhor de si. Ora, se você dá o melhor de si, tem que dar o melhor de si, ser perfeito na prática da liturgia. Imagine como você tem que cobrar de você mesmo na tua vida cotidiana, em função de valores morais, em função de dignidade, em função de posicionamento. Veja só, isso é extremamente interessante, né? Isso é essa cobrança, e eu nunca fui desfavorável a isso, pelo contrário, eu achava isso sensacional. Agora, o que a gente, como eu disse anteriormente, o que eu não tolero, que não há como ser tolerante, em função a sistemas genocidas, né, dentro da sociedade, dentro de um país. Isso a gente não tem como ser tolerante, realmente. É um outro ensinamento que eu aprendi também, não ser tolerante, né, em relação a essas posições. Então, nesse caso, às vezes é melhor você estar praticando sozinho, você com você mesmo, direto, do que você estar ligado em grupos que enaltecem o socialismo, enaltecem o genocídio indiretamente, né? É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Não é você estar sozinho com você que você está deixando de fazer a prática, que você está deixando os seus compromissos que você assumiu com o Buda histórico Shakyamuni.